Esse é mais um Gestão Vem Prosa, o podcast onde a gente bate papo sobre gestão. Sobre o que a gente vive no dia a dia das nossas empresas. E ainda arruma um tempo para tomar uma boa taça de vinho. Muito bom. E hoje um episódio especial. Toda vez a gente fala que é episódio especial e é mesmo. Mas né? é porque sempre é. Sempre é um episódio especial de um jeito diferente, num lugar diferente, num formato diferente e com um convidado muito especial. Posso dizer com muito carinho, meu amigo Nigel Croft, conselheiro da Templum, e com uma história que vai inspirar você, tenho certeza absoluta. Mais uma vez, gratidão imensa de tê-lo aqui. É sempre um prazer. Cada minuto com você eu valorizo demais. Obrigado pela tua presença mais uma vez. A presença em Florianópolis que eu esperava vir com sol, aproveitar, passear na praia. Ilha da Magia. A Ilha da Magia, e tá chovendo, tá frio. Trouxe casaco, até o inglês, né, brasileiro trouxe casaco, então, mas está sempre um prazer estar aqui com vocês. Né? Muito bom. E Nigel, é gestão vinho em prosa, então nós temos aqui um Freixenet branco, que ainda, vamos contar pro pessoal, a gente está gravando isso aqui depois do almoço, não é o nosso tradicional sexta-feira à noite que a gente grava, então uma coisa, mas não pode deixar de ter o vinho, e você, para deixar vocês curiosos, talvez uma das pessoas que eu conheço na minha vida hoje, que tem um relacionamento que mais lugares no mundo conhece, que mais lugares viajou. Então tem uma história com vinho por aí, né? Vamos contar um pouquinho dessa história. E é interessante, sabe, Igor, que na minha experiência, muitos brasileiros acham vinho branco, não tomo vinho branco, eu tomo vinho tinto, que sou macho, né? Vinho branco Eu acho que aí tem uma coisa muito interessante a ver com gestão. É situacional. Eu acho sensacional, depois do almoço, tomar um vinho branco. Um bom queijo, que eu sei que você gosta. Bom queijo. Eu acho maravilhoso. E o papo flui muito melhor com vinho na mão. Muito. Com certeza. E que vinho, hein, gente? Muito bom. Sensacional. Muito bom. Vamos começar a explorar por aí um pouquinho antes de falar de gestão e negócio? Vamos? Vinhos. Eu sei que você mora... Hoje... Eu divido meu... Morar é muito forte. Não, na realidade, eu tenho um certo privilégio que eu tenho base aqui no Brasil, né? Você sabe disso, né? Talvez nem todo mundo saiba que cara de gringo, né? Nome de gringo, mas alma brasileira. Eu tenho orgulho de ser brasileiro, naturalizado. Então, esta semana passada eu estava em Brasília, tinha algumas reuniões com o governo. Eu estou, a princípio, uma semana agora com a minha sogra, 91 anos, que mora no Rio de Janeiro. Não perdi a oportunidade de fugir dela durante os 2 dias, passar um tempo aqui com vocês em Florianópolis. Mas nós temos um ditado em inglês, eu moro onde vive meu coração. Né? Então, hoje em dia, a minha base familiar é de volta na Inglaterra, né? Onde mora minha esposa, minha filha, marido dela, meus 2 netinhos, né? E também meu filho recém-casado. Eu gosto muito também de Portugal. Fico muito tempo no ano em Portugal. Quando começa a ficar de saco cheio com o clima britânico, né? É bom para poder dar uma fugidinha. Eu quero explorar esse negócio do vinho, porque eu não tenho experiência com vinho inglês. E eu fiquei curioso agora para saber, porque eu sei que os vinhos portugueses, todo mundo é famoso, né, mundialmente, aqui no Brasil a gente aprecia muito. E você, nessas viagens e andanças mundo afora, com certeza deve ter tido a oportunidade de experimentar vinhos de lugares diferentes. O que mais chamou a tua atenção? Fala pra gente um pouquinho dessa cultura na Inglaterra do vinho. Como é que é? Que eu sei que cerveja lá é forte. Eu acho que antes de ir na faculdade, com 18 anos, eu nunca tinha bebido vinho praticamente. Porque tinha uma progressão, né, como moleque. Né? Primeiro eu começava com o tal de Shandy, que era um lager, como chama? Pilsner, com limonada clara, tradicional. Tá, legal. Suco de limão com cerveja. Quando começava a beber, era isso.
Aí foi para Cidra. Cidra. Que dá um belo dor na cabeça, um belo ressaca, se bobear, aquela cidra natural, cheia de... depois eu lembro, a primeira experiência com bebida mesmo, eu fui numa excursão de esquiar com a escola para a Áustria e experimentei esqueci o nome da bebida, mas é Bacardi and Coke. Cuba Libre. Aí, primeiro ressaca na minha vida, com 14 anos, todos meus amigos. Bom, indo para a faculdade, como muito, eu tive um grande privilégio de ir na Universidade de Cambridge, com toda aquela história. E foi a minha introdução para vinho. Mas logo, meu atitude para vinho é que eu gosto do que eu gosto. Eu não gosto automaticamente por ser um nome e tal coisa. Perfeito. Né? O que eu aprendi é o seguinte, é situacional também. A minha cidade, né, onde eu nasci, é reconhecido, a região da Inglaterra, é reconhecido não para ser pão duro, mas para não gostar de jogar dinheiro fora. Uhum. Então, nada mais eu gosto do que cozinhar em casa, comprar um belo vinho caro, que eu jamais compraria no restaurante, que eu vou pagar o dobro, eu vou comprar um vinho bom, vinho tinto, bem encorpado, eu vou beber em casa com os queridos, né? Eu não gosto de comprar o vinho só para me expor, para mostrar que eu tenho poder de poder comprar esse determinado vinho. Então, um vinho que eu gosto muito é vinho italiano. Vinho bem encorpado italiano, Amarone, Barbera, esse tipo de vinho. Por quê? Porque os italianos gostam de beber vinho. Sim. Né? Nada contra, claro, o vinho francês. O vinho francês é maravilhoso. Mas, para mim, talvez eu esteja sendo um pouco preconceituado, o francês pega o vinho, né? Eu fico pensando. Uma vez eu fui para a França visitar uma empresa de engenharia naval. Primeira coisa, chegamos lá às 9 horas da manhã, o diretor-geral fala, antes de mais nada, senhores, vamos lá escolher o vinho que nós vamos tomar na hora do almoço. Ficou meia hora passando a carta de vinhos, aí chega lá e... italiano não. Se chega lá na Itália, né, sai para o almoço, nós pegamos um vinho aqui, você pega uma vinha da casa, bem encorpada, e pega lá e bebe. E gosto. Então, são atitudes um pouco diferentes. Né? Situacional, eu estou enfatizando essa questão de situacional, contextual, porque tem muito a ver com a gestão. Claro. O que é apropriado num determinado contexto pode não ser apropriado em outro contexto. E pronto. Maravilhoso. Já começamos com aula. Eu fiquei aqui na dúvida do vinho inglês. Como é que é? Olha, eu acho... Não sei até que ponto o vinho brasileiro evoluiu, mas na Inglaterra, que eu saiba, que eu conheço, não tem vinho tinto, praticamente. Não. O que tem alguns bons vinhos brancos, secos, tem alguns espumantes, né? Só que normalmente eu não peço. Eu não compro no supermercado, etc. O vinho brasileiro evoluiu muito. Muito. Eu acho que a gente tem exportado, se bobear, os melhores safras a gente tem exportado. E uma evolução, o mercado ainda muito jovem comparado com o mercado europeu de consumo de vinho, claro, mas o número, a taxa de crescimento é assustadora. Portugal, eu falei que eu gosto de ir no Portugal, e nós bebemos muito lá, é o vinho verde. Sim. Eu adoro vinho verde. Adoro vinho verde. Por quê? Eu até me enganei pensando que era teor alcoólico menor. Até que não é. Mas é um vinho tão leve. Fresco.
para beber na hora do almoço, com peixe, com qualquer Aqui coisa. nós gostamos de levar pra praia o vinho verde. Leva pra praia, delícia. E outra vez, é questão do contexto. Sim. Exato. No frio, no inverno, na Inglaterra, jamais beberiam. Não é a ocasião. Então, eu acho que é por aí. Bom, vamos lá. Mas só para completar aí, eu não posso. Você sabe, né, que eu aprendi muita coisa da qualidade com meu sogro, o José Diniz, que é o fundador da Eletrometal, hoje Velaris Metals, lá em Campinas. Uma pessoa muito querida para mim, faleceu há alguns anos atrás, mas ele me ensinou muita coisa sobre a qualidade. Só que era um tanto excêntrico, né? O gênio também excêntrico. Não sei se tem colegas ex-Eletrometal que estão assistindo. Nós vamos marcar a Eletrometal aí, baita empresa brasileira. A empresa baita. Já não existe mais, Velaris Metals, mas um belo dia meu sogro foi para a Argentina, foi visitar lá os vinicultores, né? Que chamam. Sim. Foi lá, ele voltou. Naquela época eu era diretor de importação e exportação, porque eu falava muito pouco português. Ele chegou e falou, foi lá conhecer Luigi Bosco, Santelmo, etc. Eu comprei uns vinhos, comprei 300 garrafas de vinho e ele falou, eu achei caro, muito caro, mas são dos melhores, etc. Tá bom. O meu gerente de importação chegou para mim uma semana depois e falou, o que o velho andou aprontando lá na Argentina? Eu falei, por quê? Ele comprou umas garrafas de vinho, ele falou que é maravilhoso. Ele comprou 300 garrafas de vinho. Eu falei, não comprou não, comprou 300 caixas de vinho. Nossa! Então tinha 3.600 garrafas de vinho, tinha que construir uma adega, mas olha, que vinho maravilhoso. Isso foi em 1986. Né? Minha filha nasceu em 1987 e tinha alguns de 87 também. Nós comemoramos o aniversário de 21 anos dela Com vinho. com o Luigi Bosco. Né? Que história! Mas o pessoal na Inglaterra nem acreditava. Falava, o melhor vinho que nós tomamos. Que história! Que história O incrível! Santel, né? Mas fantástico. Que Então, história vinho, incrível. eu acho que é para ser apreciado. Né? Tem que valorizar o vinho. Boa. Eu quero... Você falou dos vinhos portugueses e concordo contigo, os vinhos verdes portugueses são uma delícia, mas um dos melhores vinhos tintos que eu tomei é português. Não sei se você já teve a experiência de tomar um molchão. Conhece? Não. Recomendo, quando você estiver de novo em Portugal, é uma ótima dica. É um vinho tinto espetacular, molchão. O show também não vou bem, não. É muito bom esse vinho. Tá ótimo. É bom saber. Talvez muitos ainda não saibam, mas está diante aqui da pessoa que eu admiro tanto, foi responsável por muitas coisas, vai contar aqui uma parte dessa história, porque precisaria de muitos episódios, mas para a maior transformação do que nós chamamos de sistema de gestão da qualidade, que o mundo conhece como a maior norma de sistema de gestão da qualidade, a ISO 9001. E ele foi o grande responsável pelo que nós consideramos aqui como empresa, como consultoria, como profissional, como apaixonados pela maior e melhor transformação, que fez com que o sistema de gestão realmente fosse algo palatável para todas as empresas. Mas isso é só um pedacinho, um resultado de uma história em torno de qualidade. Você já começou a fazer um spoilerzinho, contando da tua experiência com qualidade lá atrás. E eu queria puxar daí, porque hoje Nigel tem um papel importante no planeta, que é ajudar países emergentes na resolução de problemas complexos de forma simples, com base em sistemas de gestão, usando toda essa experiência acumulada. Uma pessoa que teve aí com Deming, com Duran, com o Falcone, grande Falcone. Brasileiro. Vamos conseguir contar essas histórias hoje aí, né? Eu quero explorar tudo isso. Mas eu quero voltar lá atrás na história, porque o inglês, com essa cara e voz de gringo aí que fala português, sei que veio aqui para o Brasil e conquistou o coração de uma brasileira. E se apaixonou pelo Brasil também. Conta essa história pra gente lá de trás, e deve ter muito do início da gestão da qualidade nisso aí, né? Bom, tá errado,
Não é nessa assim. sequência. Não foi nessa sequência. Eu vou acabar ofendendo muitos brasileiros com essa história. Foi o inverso. Foi uma brasileira, né, que é de Campinas, foi fazer doutoramento dela em metalurgia na Universidade de Sheffield e acabou conquistando o inglês, né? E voltou com muito prazer, muito satisfação Laçou a o morar inglês aqui no Brasil. Então, na realidade, até Falcone, que uma vez chamou do meu sogro um homem muito sagaz, né? Meu sogro é um homem muito prático. E a gente brincava com ele que ele investiu na filha. Minha esposa fez doutoramento dela em superligas com base de níquel. Para alta temperatura, para alta resistência, para motores a jato, para turbinas da Embraer naquela época, né? E a gente brincava com ele que ele investiu na filha e recebeu 200% do retorno no investimento, que trouxe outro metalurgista de volta a trabalhar com ela. Pagou um curso e ganhou 2 funcionários. Então, ganhou 2 funcionários. E naquele momento também a gente brincava que a ideia do nepotismo dele é como em muitas famílias, empresas familiares, na realidade, que a família trabalha o dobro pela metade do salário. Né? Mas foi uma época fantástica de formação. Né? Naquele momento a qualidade no Brasil era incipiente, né? Era bem incipiente. Não tinha muita empresa certificada. Como que era essa relação de gestão, de qualidade, essa preocupação no dia a dia de verdade, assim? Eu diria que havia ilhas de excelência. Né? Eu tenho muito orgulho, eu falo da Eletrometal, falo do meu sogro, mas realmente ele foi uma inspiração para mim. Eu cheguei aqui no Brasil em 1984. Em final de 1984, ele foi para Japão com uma missão do governo brasileiro, com vários empresários, Osiris Silva, várias pessoas, foram lá para Juzi visitar várias empresas japonesas, estilo TQC na época, né? Qualidade estilo japonês. Ele voltou, ele fez um relatório da visita e era mais grosso do que minha tese de PhD. E ele falou, assim que nós vamos fazer na Eletrometal. Durante os próximos 3, 4 anos, nós enviamos 30 ou 35 dos gerentes da nossa empresa para o Japão, no programa da JUSI, Japan Union of Scientists and Engineers, a OTS, que é o tal do programa, para ficar 1 mês, 2 meses, né? Caramba. Minha esposa era uma delas, inclusive todo mundo brincava comigo, né, que minha primeira filha nasceu um pouco prematuro, né, eu acho que 2 semanas prematuras, depois da minha esposa, 8 meses e meio depois da minha esposa voltar do Japão. Então todo mundo, você olhou, e ela vai me matar se eu falar isso, mas eu vou falar, né? Estamos entre amigos, taça de vinho na mão. O ginecologista perguntou, você tem ideia de mais ou menos quando que a sua filha foi, quando o bebê, né, foi concebido? Eu falei, eu posso até te dizer a hora, porque eu vou do Japão, ela chegou em Guarulhos, 2 horas até chegar em casa. Mas, então, a minha esposa foi uma das pioneiras também em gestão da qualidade total no Brasil. No primeiro, eu acho, segundo livro de Falcone, na segunda ida para o Japão da minha esposa foi a primeira ida de Falcone. Né? Então, ele agradece a minha esposa no livro dele de gestão do processo. Né? Então, nós tínhamos essa cultura da qualidade. Isso foi em 84, 85. E você, naquele momento, estava atuando dentro da Villares? Dentro da Eletrometal. Eu cheguei, eu tinha recebido várias propostas de trabalho, porque
minhas pesquisas de pós-doutoramento que eu fiz nos Estados Unidos, na Universidade de Berkeley, eram relacionadas ao setor de petróleo. Eu trabalhei, inclusive, em Noruega, na parte de gasodutos submarinos de alta pressão. Então, eu tinha recebido umas propostas. Eu não quis, digamos, ser preconceituoso e dizer que ia chegar aqui automaticamente e ia trabalhar pelo meu sogro. Aí, um belo dia, meu sogro, você vai vir trabalhar conosco, né? Eu falei, de início eu não sei. Eu já recebi várias propostas de outras empresas, eu não vou mencionar os nomes. Ele falou, mas por que você não vem trabalhar comigo? Eu falei, Denise, estou preocupado que eu casei com sua filha porque eu amo ela, como continuo amando 41 anos depois, né? Tá vendo? Se a Naila assistir isso, ela vai assistir. Uma declaração de amor para você. Mas eu estou preocupado com o que o pessoal vai pensar. Né? E tem frases, né, não muito bonitas do gênero que entra na empresa. Ele fala, não sabia que a Naila ia casar com um covarde. O que é isso? Ele fala, eu trabalhei desde 18 anos na indústria siderúrgica britânica. Eu ganhei um bolso de estudos para ir para a faculdade, né, patrocinado pelo British Steel Corporation, isso com 18 anos de idade. Comecei a trabalhar como estagiário durante as férias da faculdade, trabalhar na fundição, etc., da British Steel. Eu falei, você começou a trabalhar com 18 anos nesse aí, você tem... Estou vendendo meu peixe agora, isso não é vaidade. Você tem, você se formou com honras de primeira classe da Universidade de Cambridge, em metalurgia. Fez doutoramento em Sheffield, você trabalhou na indústria de petróleo. Funcionário de ouro. E você está preocupado com o que os outros vão pensar? Eu falei, quero que você venha trabalhar comigo. Então, eu cheguei lá. Sem falar português, só as abobrinhas que eu tinha aprendido, né? Naquela época a gente escutava muito música da Rita Lee, né? Da LP, né? Da vinil, né? Então eu falava aquelas abobrinhas, mas não falava português. Então, para poder contribuir, eu entrei como gerente de exportação. E naquela época, 84, 85, tinha um momento quase igual que o Brasil está passando agora, de cotas de exportação para aços. Né? Porque tinha o antidumping, né? Que tinha limitações. Então a estratégia do Brasil, também, a gente fala de estratégia, a gente fala de contexto. A estratégia do Brasil é que o nosso aço era alto valor. Aço inoxidável, aço ferramenta, aço para resistente à corrosão, etc. Então, as cotas eram determinadas por peso. Então, ao invés de exportar um vergalhão para construção civil que custava, sei lá, $500 por tonelada, melhor vender o valor de aço inoxidável a $2.000, $2.500 por tonelada. Então, mas também partimos para explorar outros mercados sem ser os Estados Unidos. Então, naquela época, eu com a minha formação técnica, mas sem falar português, era ideal. Perfeito. Então eu podia eu ia muito para a África do Sul, para a indústria de mineração na África do Sul, para a Austrália, para a Europa, conseguimos reconhecimento para fornecer para Airbus, para Messier, para Daltimoto, que fazia os trens de pouso dos aviões Fokker, sem ter necessidade de levar uma pessoa técnica comigo. E eu e a minha esposa, eu e o irmão dela, trabalhando, digamos, de mãos dadas, que eu trazia, né, para eles, falar,
nós temos que buscar esse credenciamento com Boeing. Nós éramos a primeira empresa do hemisfério do sul a ser aprovado pelo Boeing para a fabricação de aços forjados para os trens de pouso do Boeing. Que sensacional. Então, eu trazia e implementava. Muito bem. Deixa eu te interromper um segundo. Qual era o papel da sua esposa nesse momento na empresa? Olha, também, eu falo que meu sogro é um gênio. Naquele momento, ele tinha criado dentro da empresa, 1984, DPGQ, Departamento de Processos e Garantia da Qualidade. Muito bom. Isso já era fruto da imersão japonesa? Não, isso foi até antes. Antes? Isso foi invenção, entre aspas, dele. Convencido que o negócio de gestão da empresa era gestão do processo, mapeamento do processo, definir itens de controle do processo. Toda aquela parte chata que ninguém gosta de fazer, e ninguém gosta mesmo de escrever, mapear o processo, descrever, igual o que nós estávamos discutindo hoje de manhã, que hoje em dia a inteligência artificial ajuda muito. A gente ia arregaçar as mangas, era definir o processo, era o tal do MASP, né? Metodologia de análise e solução de problemas, melhoria contínua, etc. Isso antes da ISO 9001. Né? A gente tinha o sistema de gestão da qualidade conforme o Military Standard, MILIQ 9858, alguma coisa assim, se não me engano, da CNEN, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então tinha um sistema de gestão da qualidade. Muito bem. Um belo dia eu estava ainda na parte de exportação e importação, fui para a Europa, eu voltei a falar, está todo mundo agora falando desse tal da ISO 9000. Isso foi em 1989. Estão perguntando se a gente tem ISO 9000. E veio como requisito, então. Veio como, não requisito, desejo. Veio como a onda que a gente percebeu que era muito importante para não tinha ninguém credibilidade. cobrando. Tá. Aí coincidiu com a saída do diretor da qualidade da Eletrometal. Cheguei, eu falei para meu sogro, agora a gente tem que pegar esse ISO 9000. Ele falou, tá bom, você já fala bem português, já né? Então, eu sei que é o novo diretor da qualidade. Né? Minha esposa subiu para conselho administrativo. Né? Mandava em mim lá, porque era minha chefe, ainda manda em mim 41 anos depois. Então, eu assumi a gerência da qualidade com responsabilidade de coordenar a implementação e a certificação ISO 9002 naquela época. Sim. Era muito indústria, muito complexo. Se perguntar para a minha esposa, ela vai falar, o Nigel não fez nada porque eu já tinha feito todo o trabalho de base, ele só chegou para... pelo que você fala, e realmente já tinha base... Tinha base de sólida. Processo, né? MASP, tudo isso já é... E nós acabamos recebendo o certificado número 4 do BVQI aqui no Brasil. Caramba! Em 91. E pronto, e aí... meu sogro acabou vendendo a empresa. Ele já tinha me cantado essa bola que, na realidade, vendeu a empresa para a Cisita, que era recém-privatizado, e depois a Cisita acabou fazendo um acordo com o Velaris, comprou equipamentos Velaris, deu Eletrometal em parte do pagamento, e Velaris fechou a fábrica deles em São Caetano, pegava tudo que era do bom de São Caetano, trouxeram para Sumaré, né? Combinaram, juntaram com tudo que tinha bom da Eletrometal e criou-se Velaris Metals, que está até hoje. Isso foi em? Isso foi em 94, 95. Então, naquele momento, você sai de diretor da qualidade de uma indústria. Eu montei a empresa de consultoria Croft & Croft, que era eu e a minha esposa. Trabalhamos durante 2 anos em parceria com a Fundação Cristiano Antônio, naquela época, com Falcone, com Vicente, com
Dr. Godoy, professor Godoy, com aquela turma, sempre no intuito de ajudar empresas a implementar ISO 9001 dentro do espírito da TQC. Né? E foi uma época muito rico naquela época, muita satisfação profissional, porque a gente pegava todas aquelas empresas que tinham as bases, né? Tinha a filosofia da qualidade. Né? Então trabalhamos com o management, trabalhamos com o grupo Amil na parte do laboratório Sérgio Franco no Rio de Janeiro, com a Folha de São Paulo, foi interessante, né? Tratar de gestão da qualidade com jornalista, é um desafio, né? Porque pensa, poxa, padronização não se aplica a mim. E também algumas empresas menores, trabalhamos com o grupo Brahma inteiro, né? Eu lembro, naquela época, Brahma continua sendo uma empresa bastante séria, mas era relativamente recém-adquirido, né? Pelos três, né? Eu lembro a seriedade que a Brahma levou. Falou da política da qualidade. Hoje em dia a gente não é raro uma empresa falar, me dá uma política qualquer, né? Copiar, colar e assino, pronto. Nós ficamos, se não me falha a memória, 2 dias com Marcel Teles, né? Hoje, né, um dos donos eu acho que Heinz, todo conglomerado. Augusto, com Regina Langsdorff, que é a diretora da qualidade, com um amigo muito querido meu, o Marco Viana, que é o gerente corporativo, acabou falecendo o ano passado, mas debatendo realmente quais são os valores da Brahma, onde que essa política da qualidade exigida pela ISO 9001, como se ele vai encaixar com a missão, com o TQC. Não queremos fazer para obter a certificação, queremos que isso traz valor para nós. E fizeram muito bem feito. Acho que essa é a discussão que a gente tem quase todo dia aqui, Exato. Né? Até como empresa que fomenta e ajuda, queria ouvir um pouco de você sobre isso, o que você puder contar, né? O impacto verdadeiro mesmo de quem faz pela melhoria de verdade. Você deve ter visto muita coisa que melhorou, você deve ter visto muito problema, deve ter tido muita dificuldade para resolver alguns desses problemas, mas o que eu estou tentando encontrar aqui é a intenção por trás disso tudo. Quando a gente tem uma intenção só de um reconhecimento pelo selo, talvez o ganho seja, até exista, mas seja muito etéreo, muito rápido. Quando a intenção por trás é a melhoria, é realmente levar a empresa para um outro patamar, talvez seja mais lento, mas seja mais perene. Você tem memória de coisas assim que você fala assim, eu vi mudar a história da empresa, do departamento, eu vi transformações profundas que transformam essa crença em verdade absoluta. Eu vou citar 2 casos que eu acho que passado 30 anos não me sinto, vamos dizer... Já caducou, pode falar, já caducou. E foram coisas, eu acho, boas. O primeiro foi na própria Brahma. A Brahma começaram com 6 unidades pilotos, cada um com um contexto diferente para buscar a certificação. Então, tinha uma fábrica antiga, tinha uma fábrica que tinha acabado de ser instalada, tinha lajes aqui em Santa Catarina, tinha um em Luján, Argentina, e outro em Venezuela. E resolveram começar a implementar a ideia que ia trocar informações, ia fazer uma coisa pelo bem da empresa. O que acontece? Logo de cara, virou uma concorrência entre os gerentes da fábrica. Eu quero ser o primeiro para ser certificado. Quem ia aparecer antes? Eu vou esconder meu procedimento de você, senão você vai certificar antes de mim. Comportamento humano é sempre um fator assim que não dá para desmerecer. E o Marcel chegou e falou, olha, Marcel e a Regina, o Marco Viana, falaram,
vamos fazer o seguinte, quem vai definir a entidade, a unidade que vai certificar primeiro é a Croft & Croft, é a consultoria. Eles vão fazer as auditorias internas e eles vão falar, olha, você que vai certificar primeiro, depois você. Vão tirar essa questão da concorrência, vai certificar primeiro aquele que está fazendo o trabalho mais bem feito. Eu achei esse comportamento fantástico, né? Inclusive, na nossa metodologia de consultoria naquela época, a gente tinha equipe que implementava e depois a gente fazia uma auditoria simulada de terceira parte para outra parte do... Então, eu estava coordenando a implementação, né, da Brahma e a minha esposa estava indo lá auditar ela. Né? E ela é baixinha, mas ela eu não sei se eu posso falar ou não, mas o pessoal falava que era soft and craft. Ou seja, eu fazia trabalho de estilo, aí ela ia lá auditar. Mas tinha uma unidade, que eu não vou citar a unidade, mas é uma unidade mais antiga. E o corporativo tinha todos os itens de controle definidos pelos mestres cervejeiros, etc. E um dos itens de controle era, eu não sou especialista em fabricação de cerveja, mas era a temperatura de filtração da cerveja, né, final. Porque a ideia é a seguinte, você tem que filtrar numa temperatura, se não me falha a memória, 0 graus mais 1 menos 0, alguma coisa assim. Porque se não filtrar nessa temperatura, quando gelar para aquela temperatura para beber, aí dá sedimentação. Tá. Muito bem. E essa fábrica antiga falava, olha, nosso equipamento de refrigeração está antigo, precisando de manutenção, não estamos... Esse item de controle deles estava sempre no vermelho. Não estava cumprindo. A gente chegou para eles, olha, é o seguinte, vocês não vão passar uma auditoria da terceira parte, ISO 9000, em função disso, porque você não tem plano de ação, você não tem atuação em esse item de controle. E está não conforme. Está sempre não conforme. Ah, tá bom. Então, sem eu saber, eles foram na cooperativa, pediram uma derrogação para abrir a faixa para permitir eles a filtrar uma temperatura até 3 graus centígrados. Cooperativo voltou e falou, não vamos. Agora nós sabemos por que está havendo reclamações de sedimentação. Você não vai ter derrogação, nós vamos fazer um investimento, colocar acho que $1 milhão equivalente, para fazer uma nova refrigeração. Perfeito. Né? E enquanto isso não for feito, você não vai buscar a certificação de 9000. Nota 10, fantástico. Não é a certificação. Não é a certificação. Não é a certificação. Não é a certificação. Outro exemplo que eu acho até engraçado também, eu fui fazer uma auditoria numa grande siderúrgica estrangeira, né? Eu não vou citar o nome, mas o diretor-geral é um alemãozão, né? E eu fui lá, tínhamos feito o inverso. A minha esposa, que tinha coordenado a implementação, eu fui lá auditar. Aí eu estava fazendo a auditoria de terceira parte simulada, eu estava lá na área de produção siderúrgica. Eu senti a vontade de ir no banheiro. Então, fui no banheiro, na área de produção. Nojento, horrível, sujo. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer, saí, continuei. Pronto. Na parte da tarde, eu estava auditando a área de pesquisa e desenvolvimento, o laboratório. Eu falei, inventei, preciso ir no banheiro. Fui lá no banheiro, estava horrível, estava sujo e tal. Muito bem. Aí eu fiquei pensando, isso é uma não conformidade, ISO 9001? Talvez saúde e segurança do trabalho, etc. Aí eu estava sentado na sala, aí eu vi lá, nossa política da qualidade. Né? Tratar nossos funcionários com dignidade, oferecendo-lhes um aí virou não conformidade. Falei, quer saber uma coisa? Escreveu uma não conformidade.
E o diretor de operações ficou bravo comigo e tal. Aí chegou o alemão lá e falou, o que é isso e tal, queremos ver o resultado. Eu falei, senhor Buller, eu levantei essa não conformidade, não tem nada a ver diretamente com o produto, mas tem a ver, me mostra que vocês não estão efetivamente implementando sua política da qualidade. Deixa eu ver. Ele foi comigo no banheiro, ele voltou e falou, parabéns, dou toda razão, isso tem que mudar. E tem aquela história, eu acho que foi Taiichi Ono, um dos japoneses lá, que falava, primeira coisa que eu vou, quando eu for visitar uma empresa japonesa no exterior, eu vou no banheiro. O banheiro reflete a cultura da qualidade da empresa. Sem dúvida. Se for bem cuidado, se for sujo, tinha uma história de um diretor de uma empresa japonesa, chegou na Inglaterra, regaçava as mangas e limpava o banheiro. Para os porcos que estavam usando sentir vergonha. É uma forma de... Sim. É o certo ou errado? Eu não sei se é o comportamento adequado ou não. Mas, se resolver, dissemina esse... Talvez não é nem o certo e errado, é a cultura, é a crença. E tem empresa que vai aceitar uma situação dessa como normal, natural, e também não é o certo e errado. Mas a atitude que conta muito, né? Você está fazendo, no final, o que é certo. Muito bom. Vamos avançar um pouquinho? Eu estou curioso para saber umas coisas. O vinho e queijo está muito bom, eu acabo falando muito. Mas, atrelando isso com cultura organizacional, já falamos hoje de manhã com o Paul Hersey. Tem o tal do diagrama de Hersey, outro livro de Hersey, Psicologia Organizacional, escrito em 1963, alguma coisa assim. E eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando agora, dessa questão do banheiro. Para criar uma cultura, para mudar a cultura, tem 4 fases. O mais fácil e o mais rápido é tomar conhecimento do assunto. Só ter o conhecimento não adianta nada, se você não transformar aquele conhecimento numa atitude. Perfeito. Eu aprendi isso, faz sentido, né? Eu vou tentar praticar isso no meu dia a dia. Isso leva um pouco mais tempo. O que leva um pouco mais tempo ainda é o tal de comportamento individual. Então, eu vou no banheiro, eu não vou aceitar que está sujo. Eu vou dar uma limpada, ou eu vou verificar que eu estou deixando tudo em ordem. E, através das minhas ações, eu vou walk the talk, né? E espero que isso vai difundir para outras empresas, outras pessoas, e com isso a gente consegue aquele comportamento grupal, né? Que vai levar a essa alteração da cultura. Eu estou falando muito, mas tem mais uma história, que eu acho que essas coisas que a gente faz parte da nossa história, né, individual, a gente tem muito para aprender. Sem dúvida. Questão de gestão ambiental. Na época que eu dava curso de ISO 14001, auditor líder, eu até ficava emocionado ao lembrar disso. Quando eu tinha 12, 13 anos, lá na minha escola, eu fui numa escola pública, tinha uma professora, uma velha, chama Miss Wainwright, a gente chamava ela de Winnie, era o apelido dela. E andando nos corredores, ela viu um papelzinho, uma embalagem de bala jogada fora, achava, pegava e jogava no lixo. Cada vez, comportamento individual dela. E a gente tirava sarro dela. Né? A gente até, moleque, né, sacaneava ela. Né? Vamos fazer, a gente chamava de caça-winning. Né? A gente pegava uma bala, pegava a embalagem e jogava lá escondidinho.
para ver se pegava ela. Ela não perdia uma. Perdeu a graça. Ela foi lá, baixava, jogava fora. Isso ela jamais teria imaginado. Uma senhora de 60 e poucos anos, em 1968, ela jamais teria imaginado que eu estaria aqui no Brasil, né? Não sei quantos anos depois, 50 lembrando anos depois, dessa... lembrando do comportamento individual daquela mulher, que me faz lembrar de nunca jogar fora. E contando essa história para um monte de gente que está ouvindo ainda, né? Que está assistindo então, ainda. eu acho que isso é isso que É isso. cultura. Só para relembrar, os 4 estágios, então, tomar o conhecimento do problema, atitude individual, atitude coletiva e cultura. São esses 4 estágios? Não, conhecimento, atitude, comportamento individual e comportamento coletivo. Que é, na realidade, é o comportamento grupal que Perfeito. é. E eu vou te falar que me deu vontade, eu escrevi um capítulo de um livro de consultoria com outros consultores, e o capítulo é Comportamentos que Geram Resultado. E eu quero, depois me inspirou a reescrever aqui uma edição, porque eu falo justamente isso, eu junto lá 10 comportamentos, então olhando para uma empresa que quer gerar determinado resultado. Eu costumo dizer que o CNPJ é inanimado, né? Hoje foi um exemplo, eu cheguei aqui na empresa, fui o primeiro a chegar, estava tudo escuro, eu falei, não existe empresa. Aí eu acendi a luz, chegou o primeiro integrante, depois começaram a chegar as pessoas, a empresa se faz através das pessoas. Então, se como empresa, que é um ser inanimado, eu quero atingir um determinado objetivo, eu dependo do comportamento daquele grupo para atingir o objetivo. Tá, então primeiro, que objetivo eu quero atingir? Eu preciso dominar isso. Depois eu preciso dominar o seguinte, que grupo é esse? Qual é o comportamento atual do grupo? Como que eu preciso influenciar o comportamento? Sim. Influenciar o comportamento para que aquele grupo modele o comportamento para atingir determinado resultado. E aí tem um conjunto de ações, né, talvez infinitos que dê para fazer isso. Eu defendo lá uma tese. Por exemplo, através de valores, a gente discutiu hoje que somos mais do que simples colegas de trabalho. Isso está lá no meu livro. É um valor dentro da empresa que a gente faça com que as pessoas se sintam mais do que colegas de trabalho, porque quanto mais unidas e compartilhando aquele propósito, naturalmente, aquele objetivo, aquele resultado, vai ser mais defendido. Exatamente. Então, e como que a gente, como empresa, estimula aquilo? Então, acho que a função do empresário, né, das empresas, é realmente olhar para quais são as ações que botões eu aperto para estimular o comportamento daquele grupo que vai ajudá-los a atingir o resultado que eu quero. Bela pergunta. Isso tem a ver, até um certo ponto, com aquilo que nós estamos falando na hora do almoço. É situacional, é o gerente situacional. De forma geral, o gerente tem aqueles famosos desenhos, do gerente que está lá atrás dando chicotado, e tem aquele que está na frente da carroça ajudando e liderando. Eu acho que não é nenhum nem outro para o absoluto. Eu acho que tem momentos em momentos de crise, onde o líder, na realidade, tem que ser assertivo, tem que ser... não vou dizer agressivo, mas tem que ser mais focado no resultado. E tem momentos quando tem que ser mais focado no relacionamento humano, estimular, encorajar as pessoas. Tem situações onde se pode, eu não vou dizer pode dar o luxo, mas o grande líder, as pessoas querem seguir. Aquele líder que lida por impor medo, tudo bem, talvez a curto prazo consiga fazer isso, mas a longo prazo não tem resultado. Então eu acho que é situacional. Eu ia dar um exemplo, mas a idade vai avançando. Se eu falar muito complicado até chegar no terceiro ponto que eu quis fazer, eu já esqueci qual que era. Mas essa questão de comportamento é de suma importância.
Boa. Você citou 3 gurus aqui que são mundialmente conhecidos, né? Estou muito curioso para saber a sua relação com cada um deles, os aprendizados, os momentos que talvez não estejam relatados em lugar nenhum e aquilo que serviu para a sua vida. Com certeza você deve carregar aí um pouquinho de cada um na sua história. Vamos falar dos 3 aí, Deming Juran e o Mestre Falcone. Olha, o Deming, eu já tinha ouvido muito falar dele. Eu já tinha lido o livro dele, Out of the Crisis and the New Economics. São livros maravilhosos. Ele já estava começando a divulgar os 14 pontos. Né? Isso foi quase no final da vida dele. Eu tinha oportunidade, depois de eu ter saído da Eletrometal, eu falei, eu quero fazer o 4-day course, curso de 4 dias de Deming. E com toda aquela sutileza americana, do marketing americano, eu vi lá um anúncio, talvez sua última chance de assistir uma palestra do Dr. Deming ao vivo. Né? Então, eu acho que foi em 1993, eu me mandei para Chicago, fui fazer o 4-day course dele. Eu imaginava que eventualmente ele ia chegar lá, fala durante 15, 20 minutos, depois passar para os discípulos dele para dar continuidade. Nada. 4 dias, Deming. Caramba. Eu tive muito sorte de ser um dos escolhidos. Ele tinha um chamado experiência das bolinhos vermelhos e brancos, né? Para mostrar a questão de variação do sistema. Então, cada um tinha que pegar numa cumbuca um conjunto de bolas, e bola vermelho era defeito e o bolo branco era produto bom. E claro, eu vou lá pegar, né, com um pazinho, né? Eu não tinha como influenciar isso. Mas eu fui lá, né, com outros colegas, ele falava, seu desempenho está debaixo de média, sai fora. Está mandado embora. Aí o resto continuaram pegando. Né? E aí, obviamente, alguns tinham mais defeitos que os outros, porque era claro. Você, Igor, está fora do padrão, você não está trabalhando, tem que trabalhar mais duro, está fora. E com isso, ele conseguiu fazer eu entender o que ele falava. Uma meta sem o método para alcançá-lo, totalmente inútil. Né? O Deming era muito radical. Uma meta sem um método é totalmente inútil. Ele era muito radical, eu acho que fez de propósito. Eu não conseguia entender ele muito bem, inclusive eu fiz a besteira de fazer uma pergunta para ele. E o Deming tinha um humor muito ácido. Ele era até engraçado, né? Ao abrir o curso, ele falava, senhoras e senhores, por que nós estamos aqui? Todo mundo, um grande mestre fala, estamos aqui para aprender. Ele abriu um sorriso e a gente vai se divertir bastante também. Aí, quebrou já. Mas eu fiz a pergunta para ele, que ele estava totalmente contra gerenciamento por objetivos. Por aquele motivo, que simplesmente definir um objetivo que está fora a fala dele, definir uma meta, um objetivo que está fora do alcance do sistema, você só acaba desmoralizando o trabalhador. Porque não tem... E essa experiência dele mostrava isso claramente. Mas ele não fez isso para mim, mas eu lembrava, um fulano lá fez uma pergunta para ele, o Deming estava falando, tem que evitar o medo na organização. Não tem pergunta estúpida. Né? Tem pergunta, qualquer pergunta tem que ser
respondido. Aí um fulano lá levantou a mão, fez uma pergunta para ele. Falou, que pergunta ridícula. Fez e o pessoal assustou, aí perceberam que ele estava brincando e começou a explicar. Mas isso me fez... Hoje eu entendo o que ele quis dizer sobre essa questão de metas. Eu não tenho coragem de chegar a uma empresa e falar, você não devia ter objetivos e metas. Eu acho que tem que ter alguma coisa contra a qual você pode avaliar seu desempenho. Mas eu vi tantas vezes equipes de vendas, tem a famosa meta mensal de vendas. Nós tínhamos isso na própria Eletrometal, eu lembro disso. Equipe de vendas, equipe de vendas de Grande São Paulo, você tem que vender, tem a meta de tanto no mês de setembro. Chegando no dia 25 de setembro, já estava com a meta cumprida, começava a guardar os novos Guardar pedidos. A meta para... Guardar os novos pedidos, segurar, para já começar o mês 1º de outubro. Já lançar. Isso, imagina o que isso fazia com o planejamento de operações da empresa. Acaba atrapalhando, é até compreensível. No governo de Tony Blair, uns 20 anos atrás, na Inglaterra, sistema de saúde britânico, ele estabeleceu o gerenciamento por objetivos. Faz sentido? Até que faz. Aí tem que definir os KPIs, né? E aí que começa o problema. Qual que é um KPI que realmente reflete e não é um indicador de desempenho por ter indicador de desempenho? Aí chegou à conclusão, vamos medir o tempo da lista de espera para fazer uma cirurgia de implante da bacia. Sim, bacia. Que é Quadril, que é uma cirurgia programada que a princípio vamos usar isso como indicador. Estabeleceu meta máximo, ninguém deveria esperar mais do que 10 semanas para um implante desse de rotina. Muito bem. Eu acho que uma tia minha, ela precisava, está com muito dor, foi no médico geral, ele falava, você precisa de um implante. Tá. Então, pode me colocar na lista de espera? Não, ainda não, porque o hospital local não cumpriu a meta ainda. Então, olha a falcatrua. Acabou-se criando uma lista de espera. Da lista de espera. Entrar na lista de espera. A lista negra de espera. Ninguém conhece. O médico geral concordando com o hospital para poder cumprir a meta. O objetivo levava ao desvio do sistema, do próprio sistema. Mas a questão, estou pensando como lidar com isso, né? Qual a alternativa? Criar uma cultura onde cada um vai fazer o melhor possível dentro do sistema. Vai ter situações... Não adianta dar uma bronca em alguém que eles não cumpriram a meta porque houve a crise financeira da Ásia, porque houve... tarifas de Trump imposto, você vai mandar o gerente de compras embora, o gerente de vendas embora por causa disso. Então, é maximizar o sistema, esse pensamento. Eu acho que isso é sensacional, mas é muito complexo. É complexo, não? Porque depende muito da maturidade. Falamos juntos. Depende porque esse é o sonho. Esse é o sonho. Mas é difícil. É difícil. Outro exemplo que eu vivenciei, depois vamos falar de Giovanni e de Falcone, mas outro exemplo que eu percebi, quando eu voltei para a Inglaterra, no 2000, meus filhos foram para a escola independente, né, local, e nós optamos por aquela escola porque na Inglaterra, extraoficialmente, tem uma lista publicada pelo jornal, The Sunday Times, jornal muito conceituado, das melhores escolas no país, ranqueados pelos resultados da matrícula, que chama aqui na... MEC. MEC.
melhor resultado, né? Aí você vai lá para primeiro, né, grau acadêmico, isso. Depois fomos ver essa escola que nós mandamos nossos filhos, conversamos com eles, a gente não encontrou você na lista, né, da Sunday Times, que nós pulamos fora, nós não divulgamos nossos resultados acadêmicos, porque nós queremos maximizar o potencial de todos os alunos. Tem aqueles que vão ter mais comportamento acadêmico, outros que têm mais habilidades, né, técnicos, outros mais esportistas, etc. A escola que eles foram tiveram 8 medalhas de ouro nos Olimpíadas em natação. Nossa. Então, aquele nadador não vai ser necessariamente um acadêmico. Descobrimos, houve um escândalo 5 anos atrás, que algumas escolas estavam desestimulando os alunos a fazer matemática, física, biologia, porque aqueles são assuntos, matérias mais sofisticados, né? Então não quero ofender ninguém, mas não, se faz ciências sociais, se faz literatura, mais fácil. Porque é mais fácil você alcançar um grade melhor e com isso valoriza a nossa escola. Como é complexo, né? O objetivo direciona uma tomada de decisão que quebra o próprio sistema. Então a meta mal indesejável. Olha, só esse trechinho aqui dá um doutorado. É um espetáculo. Eu tô aqui, eu tô falando um pouco, que eu tô pensando muito. Alguns anos atrás, compartilhar uma história que bate muito com isso. Alguns anos atrás, eu assumi a diretoria de um hospital e tinha uma situação onde um profissional contratado externo tinha uma única meta como um gerente de suprimentos. E a meta era reduzir o giro de estoque. Ou melhor, aumentar o giro de estoque, reduzir o tempo de estoque. Né? E eu olhei e falei, tem alguma coisa estranha aqui. Sabe quando você olha para os números e alguma coisa ali te chama atenção, não sabia bem o que era, fui mergulhar no contrato para entender, fui mergulhar nos números para entender, e a gente tinha um medicamento, um antifúngico, que era obrigatoriamente importado, com um custo altíssimo. Dentro da curva ABC era o AA. Eu falei assim, puxa, tá estranho, porque o hospital tinha uma característica de atendimento público, tinha uma característica de filantropia que permitia importar isso sem o custo dos tributos, da importação e assim por diante. Por que nós estamos comprando isso no mercado local? Aí fui fazer umas pesquisas, custo no mercado local, me lembro desse número até hoje, custo no mercado local, R$1.052. Custo na importação, R$526, era o dobro. Caramba. Só que para importar, o hospital só conseguia importar para um prazo de 6 meses. Então qual foi a decisão da gerente naquele momento? Paro de importar, compro no mercado local, é o medicamento da curva AA. Quando eu paro de importar, obviamente eu derrubo o tempo de estoque, que era altíssimo, para muito menos do que a meta, e ela bateu a meta do contrato dela de 12 meses no terceiro mês do contrato. 12 meses de contrato. Ela bateu no terceiro mês e ela recebeu 9 vezes o bônus, porque foi o prazo que ela conseguiu economizar. O custo do hospital dobrou, além do prêmio que ela ganhou. Percebe? Como uma meta leva a uma decisão, uma meta mal colocada leva para uma decisão que influencia todo o sistema. É outra coisa que a gente estava discutindo hoje de manhã, Igor, que eu vejo o que o Deming falava, não há nada que substitui o conhecimento profundo do assunto. Perfeito. Se você quiser, eu tenho a minha própria filosofia, se quiser simplificar alguma coisa, primeiro você tem que entender a complexidade. Se não entender e compreender a complexidade, você não vai conseguir simplificar. Você vai simplificar de forma ignorante, né, foi exatamente o que aconteceu. Foi aquele caso. Exato. É muito importante. Outro tópico, outra palavra que não falamos ainda, é da palavra R, risco. Qual que é o risco de faltar, né,
um determinado remédio, um determinado produto. Eu acho que nós tivemos necessidade de questionar tudo que todo mundo tratava just in time com Covid. Né? Perfeito. E eu não sei se virou moda aqui no Brasil, mas o pessoal costumava dizer, temos que mudar a cabeça de just in time to just in case. Perfeito. Né? Se por acaso, né? Porque ele estava trabalhando com estoques de... tinha, não vacinas contra o Covid, mas tinha EPIs, Sim. etc. Just in time, não precisava. Eventualmente, prazo de validade de 2 anos, estava jogando coisa fora, então não vamos comprar aquilo mais. Mas, risco. Né? O cisne negro, né? Que é outra coisa, outro tópico para 2 horas de conversa. Que delícia. Aquele evento que nunca aconteceu, nunca ninguém tem previsto no seu planilha de riscos. Não tem série histórica. E acontece saindo da Covid da vida, o ataque terrorista em Nova York, que muda a história. Exato. E aí que entra outro grande tópico de gestão, que é a questão da resiliência. A capacidade de bounce back. Né? Sem dúvida, eu acho que essas foram grandes contribuições à alteração que você fez, hein? Olhando para a sistema de gestão, incorporando o pensamento com base em risco e oportunidade, né? E até agora está passando por mais um pequeno ajuste de semântica, na minha opinião, ali de oportunidade, porque realmente faz a gente olhar para tudo. Tá, mas o que pode falhar aqui? E o que eu posso melhorar aqui? E não só sobre o aspecto de identificar, mas de tomar uma decisão se eu vou aceitar aquilo, ou se eu vou ter um plano para realmente mitigar aquele problema, ou eliminar aquele problema, ou aproveitar a oportunidade. Porque depois de um tempo empreendendo, eu já vou para 24 anos, aí, quase 25, nessa história passou muita coisa na minha cabeça, passa muita coisa na minha cabeça agora, aquele pensamento que provavelmente o empreendedor ouvindo aqui vai concordar comigo. Putz, eu tive a oportunidade, eu podia realmente ter feito diferente, eu cheguei a sentir o cheiro, mas eu corri o risco e me queimei. Né? Eu até achei que ia queimar a mão e realmente queimei. Quando a gente tem isso na cultura, no dia a dia da empresa, e leva de uma tocada, uma seara mais técnica, e é tão fácil, talvez numa reunião mensal, que a gente faz reunião de fechamento, a gente parar e falar assim, tá, vamos dar uma olhada no próximo período, o que pode dar errado, o que pode falhar, enumera as coisas que podem falhar, e vamos para cada uma dessas coisas ter um mini plano. Não precisa ser um super plano, nem uma super lista. Eu adoro o Pareto, né? Adoro Pareto. Pega ali, faz a lista de 10, escolhe 2 que representam 80% do problema, e naqueles 2 ali atua com uma... Até a gente que pode melhorar com isso, a gente não tem feito tanto quanto deveria. Com certeza as empresas teriam mais resultado, as pessoas teriam mais... Os profissionais teriam mais resultado no dia a dia. Não deixe eu esquecer de falar um pouco de Joanne, mas puxando o fio, eu acho que já está divulgado o DIS da nova versão da ISO 9001. Sim. Eu acho uma coisa fantástica que estão fazendo é desvinculando um pouco o tratamento do risco e o tratamento da oportunidade. Eu pode jogar a culpa em mim, porque eu era presidente da comissão técnica, mas o consenso naquela época, eu até fiquei como voto vencido até um certo ponto, que eu vejo risco e oportunidades como sendo interativos, mas são diferentes. Né? Risco, ao meu ver, você tem que determinar o risco. A ISO 9000 fala isso, né? E você tem uma base, você não tem bola de cristal, mas você tem uma base de fazer algum certo tipo de análise, registro dos riscos, apesar de não ser um requisito da ISO 9000 ter isso. Você tem como prever o futuro baseado no histórico. Sim. Concorda comigo? Pode aplicar um FMEA, você tem métodos para te ajudar a identificar. Você vai identificar e tratar os riscos. A versão 2015 da ISO 9001 foi muito influenciada pelo pessoal de gestão do risco. Eu
admiro eles, respeito eles, mas dentro da gestão do risco tem um conceito, pode ter efeito positivo e negativo. Essa sempre foi minha discussão aqui. Olha, eu já cansei de brigar com eles, eu cansei deles me derrubarem Não faz com sentido. argumento. Eu acho que faz sentido, mas o que interessa para um sistema de gestão é efeito negativo. Isso. Se der resultado melhor do que eu esperava, não vou. Ótimo, né? É incerteza. Tá aí. Adorei. Eu não tinha nunca resumido dessa forma. Adorei. Então, oportunidade, ao meu ver, conceitualmente, você não tem como determinar as oportunidades. O que você tem que fazer é ter um sistema que reconhece uma oportunidade quando aparece, você não sabe quando que vai ser. Definição de uma oportunidade, não tem na ISO 9001. Nós, quando eu era coordenador do anexo SL, nós inserimos nas orientações do anexo SL uma oportunidade, vamos ver se eu consigo lembrar, é uma situação ou um momento em tempo que permite você a fazer alguma coisa. Então pode ser uma nova tecnologia que surge, pode ser uma oportunidade para produtores de PPI, por exemplo. Você pode ter um fator externo. PPIs de lançar um novo produto, pode ser uma nova tecnologia, pode ser um novo fornecedor, pode ser um monte de coisa. Mas você não tem como prever ele, você tem que estar atento. E quando pintar, aquilo que você falou, Igor, tem que tomar uma decisão. Eu vou seguir aquela oportunidade, aproveitar, mas com um pé atrás até que eu consiga entender. Porque mesmo estando ali, você pode escolher ignorá-la. Exato. E também, eu gosto de cutucar às vezes, pode ser uma oportunidade de fazer coisa ruim. Pode. Né? De repente, eu tô de férias, eu esqueço uma janela aberta na minha casa, é uma bela oportunidade para ladrão entrar lá e roubar. Para mim é um risco que eu teria como mitigar, para o outro é a oportunidade. Então, não está finalizado ainda, mas eu acho que essa ideia de separar o pensamento baseado... Eu adorei, viu? E estão introduzindo, isso está sendo criticado, eu acho que um pouco de preciosismo. Agora estão introduzindo o conceito de pensamento baseado em oportunidade também. Mas eu acho que faz muito sentido. Nós somos chatos lá atrás. Eu acho que a gente até brigou um pouco sobre isso. Eu falei, que esse negócio de risco positivo e negativo. Aí lá atrás eu falei assim, né, é risco oportunidade. Aí agora com essa mudança eu estou feliz. Para mim faz mais sentido. Tecnicamente, quando a gente vai, eu entendo que as suas discussões devem ter sido lá profundas, porque se a gente vai para a mesa, tecnicamente, tem essas saídas. Mas na prática, no dia a dia, é mais fácil. E eu acho, se eu não me falha a memória, porque eu não estou diretamente envolvido mais na revisão da norma. Já me aposentei da ISO, mas eles esclareceram agora. Tratamento do risco, né? Vamos falar do que interessa. Mitigação do risco. Pronto. Perfeito. Né? Onde for um risco aceitável. Né? Eliminar. Não vamos brigar com o pessoal de gestão do risco. Eles são os especialistas que falam que tem risco positivo e negativo. Deixa quieto. Mas a nova redação fala mitigação daqueles riscos que poderia ter um impacto negativo. Né? E maximizar as oportunidades que podem ter um impacto positivo. Então eu acho que acaba simplificando, porque estava complicado. Eu estava sempre incomodado com essa questão de tratamento. Boa, vamos do mestre para o outro. Saímos de Deming, Juran, e aí? Olha, eu fui para... foi chamado a última palavra de Juran, né? The Last Word Tour. Ele já tinha 96 anos. Né? Também
o Duran tinha cara de ser muito chato, né? Ele era muito sério. Ele era um amor de pessoa. Eu fui para Houston nesse seminário dele. Quando eu fui fazer o curso de Deming, tinha uns 600 pessoas dentro do auditório. Caramba. Estava imaginando alguma coisa parecida com o Duran. Cheguei lá, eu acho que eles tinham dado uma bobeada no marketing, tinha 25 pessoas. 2 dias com o Duran. Então foi um privilégio. Privado. Eu era o único que não era dos Estados Unidos, então eu fui convidado a almoçar, porque almoço estava incluído, mas tinha, sei lá, 5 mesas de 5 pessoas. Eu sempre sentado na mesa de Duran, sentado ao lado dele, mas uma simpatia, o cara é muito mais simpático que o Deming. Mas o que mais me afetou, e também uma coisa, eu não sei se eu vou conseguir contar isso sem me emocionar. Num dos almoços, alguém na mesa perguntou para ele: Dr. Duran, se o senhor pudesse ter feito uma coisa diferente na sua vida, o que teria feito de diferente? Né? Pensando que ele ia falar, eu queria ser um astronauta, eu queria fazer isso. Olha, ele não pensou 2 vezes. Ele falou: eu teria ficado mais tempo com minhas crianças quando eu estava pequenos. Olha, pega aqui, não pega. Agora, é situacional. Isso me emocionei muito com isso. Eu acho que, né, todo mundo vai ter que refletir nisso. É questão da vida. Quando você está na auge do crescimento profissional, normalmente quando você tem crianças pequenas, você quer fazer o melhor para aquelas crianças, né, para dar uma vida boa para eles, etc. Mas o que é importante para eles é o tempo. É o tempo que você dedica a eles. Isso não tem preço. Não tem preço. Então Agora, esse foi a principal mensagem que eu peguei de Duran. Curioso, Nigel contou pra gente hoje que se deu bem com overbooking e agora ele se deu bem com... Como é que é o contrário de overbooking? Como é que eu digo isso? Underbooking. Isso é verdade. Só para comentar, porque isso foi uma conversa que tivemos na hora do almoço. Eu acho também é questão de como que as empresas contornam uma situação. Eu puxei o gancho exatamente por isso. Eu estava contando para Christian e Igor, em determinado momento eu estava voando da Cidade do México para Londres. Eu tinha passagem classe executiva com Lufthansa. Cheguei lá no balcão do Lufthansa em Cidade do México e falei: Sr. Croft, infelizmente nós temos um overbooking, não tem espaço, né, para todo mundo. Só que, espero que o senhor não se incomoda, nós fizemos uma reserva para o senhor com British Airways, o voo sai 1 hora depois, chega 1 hora antes em Londres, porque é um voo sem escala, e colocamos o senhor em primeira classe. Eu estava feliz da vida. E para compensar a inconveniência, aqui tem um voucher de 1.000 euros. Então, é uma forma de tratar o cliente. Você fez uma coisa errada, você corria o risco de assume o prejuízo. Assume o prejuízo e conquistou o cliente. E o cliente vai contando para pessoas. Eu aprendi isso com um grande amigo, um grande empresário e um sócio. O Josué, ele fala: cara, tem coisa que você tem que contabilizar o prejuízo. Contabilize o prejuízo, assume o prejuízo. Assume a responsabilidade, né? Eu acho que tem a responsabilidade envolvida aí. E faz o que tem que ser feito. Porque olha só a história que você está contando, que só enaltece a imagem de grandes empresas. Podia manchar a imagem de grandes empresas. Hoje, inclusive com a internet do jeito que está, para você estimular aí o hater, né, a defamar a empresa ali, ainda mais é muito fácil. E o oposto nem sempre é verdadeiro. Diz a regra, talvez esse número tenha mudado, que é 1 fala bem para 3 e o que fala mal fala para 33. E só voltando àquela conversa na hora do almoço, eu acho que um conselho que eu faço para empreendedor é o seguinte: sempre coloque sua cabeça no lado do teu cliente.
Como que teu cliente vai estar sentindo com esse comportamento que está tendo com ele? Eu lembro que minha avó me contava uma história de criança. Tinha a criança malvada, né, e tinha 2 casas. Eu não sei se eu consigo traduzir isso. Tinha a casa, Mrs. Do as you would be done by. Né? Faça como que você gostaria que fizesse para você. Perfeito. E se você não for bem comportado, você vai na casa da Mrs. Be Done By As You Did. Né? Seja tratado do jeito que você já tratou os outros. Muito bom. E eu acho que isso... É isso. Você tem que se colocar na mente. Como que eu me sentiria? É uma coisa super fácil de fazer. Como que eu me sentiria se meu fornecedor me tratasse desse jeito? Eu me sentiria valorizado ou eu me sentiria desvalorizado? Eu acho que volta de novo no papo da cultura, que tem que virar processo, né? Perfeito. E eu não sei se processo tem que virar cultura, mas quando a gente começa a crescer contra a organização, o desejo do empreendedor é que isso seja a verdade absoluta. Só que depende das pessoas que estão ali executando cada função. Então tem um colaborador aqui no suporte, sucesso do cliente. Aqui na nossa empresa, a orientação assim, é padrão Disney. Padrão Disney para mim diz muita coisa. Você lê lá os bastidores da Disney, entre outros livros da Disney, quem tem a oportunidade de fazer curso na Disney, é o empoderamento total do colaborador que sabe qual é o principal motivo da empresa, a razão de ser, fazer pessoas felizes. Então desde que a gente recebe na portaria, quem vende ingresso, quem está na loja, quem está no banheiro, todo mundo tem o mesmo drive. E aquilo ali estimula um determinado comportamento. E com certeza existem processos que regulam essas coisas. Porque acredito que nem tudo é cor de rosa, nem tudo vão ser mar de flores, né? Mas não é fácil. Não podemos esquecer de falar do meu grande amigo, grande guru brasileiro, Vicente Falcone. Faltou ele, vamos lá. Eu vou citar uma frase que ficou aqui comigo. Duas, aliás. Ele falou que toda essa questão do sistema, qualidade total, né? não necessariamente sistema de gestão, mas tudo nessa base de qualidade total, é tudo muito simples. E na realidade é muito simples. Mas o difícil é fazer o simples. Né? É priorizar, é fazer, né? Vamos dizer, fazer por etapas. E outra frase que eu lembro dele é o seguinte: não adianta tentar fazer tudo junto. Aprende um pouco, vai lá e faz. Depois aprende mais um pouco e vai lá e faz. Faz todo sentido. Aplica que, se você pensar, essa é a definição de competência. Isso foi uma grande mudança, acho que foi na versão 2000 da ISO 9000. Sim. Antigamente era definir as necessidades do treinamento, faz o treinamento, você foi treinado 2 horas em não sei o que, entrou aqui, saiu por aqui, você não aprendeu coisa nenhuma e pronto. O importante era horas de treinamento. A competência é a capacidade de aplicar os conhecimentos e habilidades para alcançar o resultado. Perfeito. Eu acho que é isso que nós temos que ter, pessoas competentes. Não pessoas necessariamente horas e horas e horas de treinamento. E eu sei que você tem uma experiência muito grande com o Japão. E o Japão é sinônimo de qualidade até hoje no planeta. E o que está ficando hoje em dia é a China. Né? China está seguindo o mesmo trilho que o Japão seguia nos anos 60. Né? E é uma inversão em relação a 15, 20 anos atrás. Né? E tem uma coisa interessante que eu já li a respeito, eu queria ouvir tua experiência sobre isso. Primeiro explorar, caminhando para a etapa final desse bate-papo maravilhoso, deixar a gente, já foi uma garrafa de vinho aqui, abre a próxima aí. Mas os grandes aprendizados, né, de ver o japonês trabalhando, e essa transformação chinesa que eu acho que isso está relatado em vários artigos, eles começaram declarando que iriam copiar. Primeiro a gente vai copiar, depois a gente melhora. E eles foram bons fazendo isso. Qual que é a sua visão? Quais são os aprendizados em torno disso tudo? Posso adicionar 2 coisas antes? Primeiro, Japão.
acho que une alguns pontos que nós falamos aqui, né? Todo brasileiro ficou encantado com o comportamento da torcida japonesa na Copa do Mundo que nós tivemos aqui, sim. que eles saíam do estádio. Comportamento grupal. Exato. Então vamos conectar com esse ponto. Acho que é uma oportunidade da gente conectar com esse ponto. E sobre China, eu gosto muito de pensar no seguinte, né? Nós estamos falando de um país que já foi a grande potência do mundo. A grande potência do mundo, né? Então, às vezes tem um viés de olhar para a China com... é aquele país que produz coisas que não são tão boas. Mas espera aí, nós estamos falando literalmente é quase um outro universo, né? Enfim, então queria te ouvir também sobre isso. Onde começar? O que eu vejo, essa questão de copiar e depois produzir, eu acho que tem formas leais e desleais de fazer isso, primeiro. Perfeito. Em inglês, tem um ditado que fala: imitation is the greatest form of flattery. Se eu for te copiar uma coisa boa que você fez, eu estou valorizando aquilo que você fez. Perfeito. Agora, por exemplo, pegar um carro, desmontar aquele carro por inteiro, peça por peça, fazer uma reengenharia, copiar, eu não vejo problema nenhum. Fazer espionagem industrial, perfeito. Aí, não. Né? Ferir os direitos intelectuais, também não. Mas é uma questão de oportunidade. Eu vou citar um exemplo, uma oportunidade que eu achei bacana. Durante um certo tempo eu estava dando assessoria estratégico para Huawei. Aí é outra coisa, né? Shenzhen, uma vez o diretor de qualidade me convidou para ir lá para Shenzhen dar uma palestra para a alta administração do setor de pesquisa e desenvolvimento deles em Shenzhen. Tá ótimo, vou lá. Cheguei lá, imaginava o quê? Alta direção, setor de pesquisa e desenvolvimento, 25, 30 pessoas, alguma coisa assim. Cheguei lá, tinha 350 pessoas. Eu falei, Jack, que negócio é esse? Não ia ser só alta direção? Eu falei, só alta direção, do setor de pesquisa e desenvolvimento. Eu falei, caramba, quantas pessoas que trabalham aqui? Ele falou, aqui na unidade de Shenzhen, nosso campus aqui, temos 70 mil. Trabalhando em pesquisa e desenvolvimento. Caraca! 70 mil pessoas em pesquisa e desenvolvimento. Então eu fiquei alucinado com isso. Essa é uma coisa. Então, isso foi uma. Depois, o segundo que eu ia... ficar velho é fogo. Né? Eu esqueci, eu acho que também tinha a ver com Huawei, mas eu não me lembro mais o que era. Mas vamos falar do Japão. Do Japão, o que eu mais respeito não é que o povo é disciplinado, eles estão até chatos com algumas coisas. Né? Você vai lá, você chega num hotel, por exemplo, eu chego muitas vezes da Europa, chego no hotel às 1h30 da tarde e tal, cansado. Eu posso ir no quarto? Não senhor, hora de check-in às 3h da tarde. Né? Qualquer outro país do mundo, que bocado, para mim, deve ter. Não, 3 horas é 3 horas, respeita, e é isso. Você vê os caminhões. Caminhão de areia, por exemplo, é como se alguém tivesse passado uma régua em cima do caminhão, tudo retinho. Perfeito. Aqui no Brasil não respeita os limites. Perfeito. Né? Sempre tenta fazer mais com menos, que é bom, é eficiência, mas de uma forma exagerada, inclusive que traz risco. Com as pessoas. Exato. Né? A gente sempre esquece que a pessoa tem limites. Né? Tem limite de stress, etc. Foi muito, não vou dizer criticado, mas tinha muitas pessoas com mente industrial que criticaram aquelas notas no ambiente de trabalho da ISO 9001. Fala de
questões psicológicas, ambientes não ameaçadores, etc. Ah, sim. Né, sobre o ambiente do processo. Pessoal tirando sarro, eu estou lá na minha fundição, eu tenho que ser bonzinho, tudo bem, Igor, está tudo bem, não está se sentindo estressado, etc. Pode não ser relevante, mas um piloto, um cirurgião que está fazendo, né, uma cirurgia do cérebro, e ter o gerente lá chegando, logo, né, tá custando muito essa sala de cirurgia, tá? Stress afeta o serviço que está sendo prestado. Então... Sensacional. O Japão eu acho que o pós-guerra, né, foi a grande revolução ali. Nos anos 50, 60, 50 ainda era tratado como sendo de segunda categoria, né, em termos da qualidade. Mas o Deming e o Duran foram lá Isso, no 54. Eles foram os grandes... 54. É uma ação americana, né, para reconstruir o país. Isso, o Marshall Plan. Não, Marshall era a Europa, né? Não lembro. Através de grandes figuras que realmente, com a disciplina japonesa, conseguiram estabelecer método e processo para construir uma potência numa ilha pequena. Eu vou contar uma última história para vocês que eu costumava citar, que eu cansei de ouvir aqui no Brasil, o pessoal fala, no Japão isso dá certo porque o japonês está disciplinado, aqui não dá certo porque o brasileiro não está nada disciplinado. Falei, gente, pensa no carnaval. Né? Rio de Janeiro, 35, 40 graus, mulher pelada tudo em qualquer lado, pessoal enchendo a cara de bebida. Né? E você vê lá na Sambódromo lá, um desfile tão disciplinado que ninguém vai botar defeito. Por quê? Porque tem motivação, tem um objetivo, tem um líder lá, né, tem método. Cada um sabe o que tem que fazer. Tem treinamento. O papel ia lá e dá umas voltinhas lá e bateu. Que tem de treinamento. Exato. Exaustivo. Competência e é isso que eu falo. Motivação. O sujeito para desfilar na Sapucaí treina o ano inteiro. Para executar o procedimento de atendimento telefone ali, não consegue fazer uma hora de treinamento. Não é? É isso mesmo. É porque o tesão dele tá lá, né? Não adianta. Onde tem tesão, tem solução. Posso fazer um Google Maps aqui? Vamos. Eu acho que um Google Maps é legal. Olha só, nós falamos aqui, vou tentar lembrar de todos. Nós falamos da sua atuação, obviamente, na Europa, né? Falamos aí de Inglaterra, falamos de Portugal, falamos da sua passagem na Itália, quando estávamos falando de vinho ainda. Falamos da França, você falou de México aqui, você falou de Estados Unidos, falou de Japão, de Austrália, de China, Brasil, obviamente. E eu acho que foram esses os países que nós citamos. O mais cedo nós falamos da sua passagem pelos países em desenvolvimento, Moçambique, Angola, Cabo Verde e assim por diante. África do Sul. Queria te fazer uma pergunta. Tem algum lugar que você ainda quer conhecer, ir trabalhar e desenvolver? Boa pergunta. Debate pronto, eu não penso. Porque atualmente eu estou trabalhando em projetos de desenvolvimento. Indonésia, Vietnã, Quênia, Nigéria, África do Sul, Nigéria. Então, eu cheguei muito tarde na África. Eu tinha ficado muitos anos sem conhecer mesmo a África. Hoje em dia eu vou a Moçambique, eu vou com certa regularidade. Mas eu queria... O problema é que essas conversas vão longe porque um assunto vai puxar o outro. Esse é o objetivo. Para mim, o ponto alto da minha carreira, entre aspas, que é tudo como voluntário na ISO, foi no ano retrasado com a inserção daquelas 2 frases sobre mudanças climáticas. Em todas as normas de gestão da ISO. Eu fui
crucificado pela mídia social para aquilo. Tinha idiotas lá me realmente criticando e que não conseguiram entender. Poxa, mas como que a mudança climática afeta a saúde e segurança do trabalho? Bom, 42 graus e você tem trabalhadores de construção desmaiando em Londres, né, debaixo dos EPIs, afeta. Teve problema ontem na Espanha, se não me engano. Uma onda de calor gigantesca. Pode até ser. Mas que eu já cantei essa bola na época, e isso vai explodir, gente, vai explodir. Aí a segurança de informações, o que tem a ver? Muito. O que tem a ver é o consumo de energia Perfeito. desses data centers, Muito. que você está colocando as informações em cloud para fazer o backup de todos aqueles milhões, bilhões de fotos que estão aqui no meu celular, que eu faço backup, que tem 10 fotos do mesmo assunto, eu não consigo deletar tudo. Infinitesimamente pequeno o teor, mas o que me lembrou, o maior data centers do mundo é na Islândia, que eu fui visitar. Por que Islândia? Clima frio. Não precisa de ar-condicionado. E tem a energia de geotérmico. Então... Mas isso é muito relevante. Os maiores CEOs das grandes empresas de tecnologia hoje discutem que o maior problema para poder abastecer toda essa revolução de inteligência artificial é a matriz energética. Exatamente. Você tá falando e da água da refrigeração. Isso. O Google investindo em hidrelétrica. A gente está falando de investimentos que uma empresa de tecnologia pensar em investir numa hidrelétrica. Por quê? Então, é um assunto extremamente relevante. Acho que não é futuro, já é presente e faz todo sentido. Está no sistema de gestão. Cada assunto que a gente puxa, eu fico pensando... Dá para mais um episódio. O que mais me irrita hoje em dia, vamos ver se termina por aqui, aquele sujeito que me manda uma resposta, um e-mail, eu leio aquela resposta e eu sei que foi gerado pela IA. O sujeito nem sequer me deu a satisfação de me dar uma resposta. Pegou, aí aquele tudo repetido. É aquilo que nós estávamos discutindo hoje de manhã. Temos que ter uso inteligente da inteligência artificial. Senão eu considero desrespeito. Eu mando um e-mail para você, eu recebo uma resposta que foi gerada automaticamente. Eu falo, o Cristiano não dá nem bola para mim. Né? Esse eu acho que é um ponto pra gente falar bastante aqui. Eu acho que é. Vale a pena o episódio só isso. Outro episódio, 42.001. Vamos, já deixa aqui o compromisso. Me dá tua agenda da próxima visita aqui, ou quem sabe essa conversa acontece lá na Inglaterra, hein? Vamos nessa. Não, tem que acontecer aqui em Florianópolis quando tem verão. sol. No verão marcaremos. Boa. O bate-bola está no Brasil aqui no Gestão Vinho e Prosa. Tem um bate-bola, que é a resposta rápida do que vem no coração. Bora lá? Tentar. É reação, não é ação. É o que vem na primeira resposta. Vamos ver se eu não falo besteira. Começa por aqui, ó, um sonho. Um futuro digno e seguro para meus filhos. Amém. Um pesadelo. É aquela empresa como que tem uma piada aqui no meio, mas o que vem primeiro na cabeça, dizem que o céu é onde que os chefes são franceses, os policiais são ingleses, os amantes são italianos e os organizadores são suíços. E o pesadelo é onde que é organizado pelos italianos, os chefes são ingleses, os amantes são suíços e os organizadores são não sei o quê. Então, isso é brincadeira, mas isso aqui entrou na mente primeiro. Muito bom. Um professor. Meu sogro, sem pensar. José Diniz de Souza me ensinou a ficar com o pé no chão. Ele ensinou realmente o que é PDCA, o que é processo, etc. É um cara que teve o pé no chão, mas sobre o voo alto, né?
Uma lição. Uma lição. Humildade, manter humildade. Lição que do meu avô, né, não sobe em cima do ego, né? Cada um tem ego, mas eu acho que procure simplificar as coisas. Qualquer idiota consegue complicar, tem que ter conhecimento profundo para poder simplificar. Adorei. Um livro. Eu gosto dos livros de um autor pouco conhecido aqui no Brasil, chama Tim Dorsey. Tim Dorsey. São livros de comédia, tragédia e policiais. É uma série de livros porque eu passei muito tempo em Flórida. Flórida tem uma herança muito, né, uma cultura muito tradicional. E o herói desse série de livros é um tal do Sérgio, que é um serial killer. Só que ele só mata as pessoas que merecem ser matadas, porque Muito eles estão bom. mexendo com o ambiente, estão fazendo fraude contra os velhos, estão fazendo coisas assim, e ele inventa coisas, formas de matar. São fantásticos, eu não sei se tem em português. Vamos deixar a referência aqui, Tim Dorsey, pegamos todo mundo de surpresa, porque eu esperava aí um livro técnico. Essa surpreendeu. Essa veio de surpresa. E a última, o que você ainda vai entregar este ano? Presente do Natal dos meus netos. Baita E entrega. eventualmente vestido do Papai Noel, quem sabe. Baita entrega. Foi a melhor. Roupa, primeira coisa que entra na cabeça. Né? Muito bom. Pessoal, esse foi mais um Gestão Vinho e Prosa com o querido Nigel Croft, esse monstro aqui que tem tanta história para contar. Com certeza deixa o gostinho de quero mais. E vai ter mais, porque a gente já gravou alguns episódios mais técnicos. Hoje foi aqui um papo mais solto, que é a proposta do Gestão Vinho e Prosa, explorar a essência das pessoas, dos profissionais, dos empreendedores, para inspirar você a fazer cada vez mais e melhor. Para deixar registrado aqui, você falou sobre humildade e você chegou aqui hoje de manhã. No momento que eu saí da sala aqui, eu ouvi de alguns colaboradores, nossa, eu esperava alguém muito mais imponente, que não fosse assim, conversador, que não batesse um papo com a gente, então tá teu feedback aí, todo mundo elogiando a tua humildade. Tá ótimo. Não é o inglês carrancudo chato. Muito bom. É isso.